Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã dessa segunda-feira, já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. Meus amigos, esse final de semana para o Flamengo foi um final de semana meio apático. O Flamengo empatou com o Palmeiras, mas o problema não foi o empate. Entre aspas, foi até um bom resultado, porque o Flamengo empatou jogando fora de casa com o Palmeiras. Mas o Palmeiras, o Flamengo foi prejudicado nessa partida contra o Palmeiras. O Flamengo poderia ter saído com a vitória se não fosse o VAR, o erro do VAR, onde anulou o pênalti, né, que na verdade nem deu o pênalti em cima do Everton Ribeiro. E a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutiu isso, falando sobre que foi um pênalti claro, escandaloso, aonde acabou prejudicando o Flamengo. O Botafogo, por exemplo, venceu a partida contra o Grêmio, disparou na liderança do Brasileirão, sendo que o Flamengo poderia ter vencido essa partida e estar aí, né, mais próximo do Botafogo. Agora a diferença são de 10 pontos entre Botafogo e Flamengo, mas nós sabemos que o Flamengo tem time para poder chegar. Vamos ver o que vai acontecer, né, ao longo desse campeonato e vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre esses erros que causaram essa perca de pontos aí, podemos dizer assim, para o Flamengo. Vamos ver aqui o João Guilherme falando sobre o que o Flamengo precisa fazer para poder ser campeão brasileiro. Tem também aqui Vene Casagrande falando das contratações e da possível lesão do Bruno Henrique. E também aqui os comentaristas do programa do Milton Neves falando também sobre a classificação do Brasileirão. Créditos, canal João Guilherme, canal do Vene Casagrande, link na descrição. Mas antes, faz o seguinte, nação, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Megão React, faça parte do nosso canal, porque aqui vivemos Flamengo. Bora pro vídeo de hoje. Flamengo, que é o vice-líder, tem 26 pontos, 10 pontos a menos que o Botafogo e 8 vitórias, 4 vitórias a menos. Isso aqui é importante pelo seguinte, minha gente. Vamos supor que o Flamengo chegue, reaja e iguale o Botafogo, né? O Botafogo vai precisar perder pelo menos mais 3 partidas. O Flamengo venceu mais 3 partidas. Ainda acontecer um empate e mesmo assim o Botafogo vai continuar na frente neste critério aqui de desempate. O Grêmio tem 26 pontos também, 8 vitórias. Fluminense voltou a vencer, tem 24 pontos, 7 vitórias. O Palmeiras, atual campeão, está 12 pontos atrás do Botafogo, hein? Tá ficando difícil o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, hein? 24 pontos, 6 vitórias. 6 vitórias só. Aí depois vem Bragantino, Fortaleza. O Flamengo, eu acho que é o time que mais tem chance de chegar e atrapalhar os planos do Botafogo. Por quê? Porque tem elenco. O Flamengo é forte. O Flamengo, ele mesmo ontem tendo um primeiro tempo ruim, ele no segundo tempo contra o Palmeiras, ele jogou melhor do que o Palmeiras e poderia até ter vencido. O Flamengo é muito forte, só que o Flamengo não está tendo o que o Botafogo tem de sobra no Campeonato Brasileiro. É regularidade. Se o Botafogo conseguir manter essa regularidade, ninguém pega mais. Quem está atrás, e eu acho que o Flamengo é o mais sério candidato a tirar o título do Botafogo, vai ter que entrar nesse modo regularidade e torcer para o Botafogo despencar no Campeonato Brasileiro. O que, sinceramente, não dá a menor pinta que vai acontecer. E outra coisa, o Botafogo, ele está na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Ele já está fora da Copa do Brasil. Fala, Gano! E com o São Paulo jogando contra, Botafogo já é campeão. Não, eu acho que não. Ainda não é campeão. Mas está rodada após rodada colocando-se numa posição em que ele pode administrar essa vantagem
e se manter ali. Gente, 10 pontos não é fácil. Não é fácil. Se o Botafogo perder 2 jogos e o Flamengo e o Grêmio ganharem 2 jogos, eles vão ficar a 4 pontos do Botafogo. Se o Botafogo perder 2 jogos e Flamengo e Grêmio vencerem 2 jogos, eles ficam a 4 pontos do Botafogo. É uma questão matemática. A vantagem é extraordinária do alvinegro da Estrela Solitária. Eu vou ser ousado aqui, hein? Atenção, eu vou ser ousado aqui nesse momento. É o que eu acho. O Flamengo é o único que tem condições de tirar essa vantagem do Botafogo. Só o Flamengo. Por quê? Elenco. Tem peças de reposição. Ontem botou o Luiz Araújo, botou o Cebolinha e o time não deu certo, botou o Arrascaeta no banco, Everton Ribeiro e tal. Minha gente, o Flamengo ontem tinha de fora Gabigol, Léo Pereira, Pulgar, o Alan vai estrear ainda, virar um meia, pode ser o Claudinho, pode ser outro jogador, um zagueiro, pode ser o Lucas Veríssimo, fora o que o Flamengo já tem, né? Então o Flamengo ele tem condição de montar 2 equipes competitivas para disputar as 3 taças. Então eu acho que o Flamengo se coloca como a ameaça para o Botafogo, exatamente pelo poderio que ele tem. Mas neste momento é uma ameaça muito distante. Muito distante. O Botafogo olha pelo retrovisor e vê lá atrás, mas lá, um pontinho vermelho e preto. Lá longe, mas tá lá. É o único. Eu não acho que o Grêmio tenha força, que o Fluminense tenha força, que o próprio Palmeiras tenha força. Por quê? Porque eles não têm o elenco do Flamengo. Eles não têm as reposições que o Flamengo tem. Então, dependendo da situação a partir de agora, essas equipes vão continuar priorizando, por exemplo, o Palmeiras, que está a 12 pontos do líder Botafogo. O Palmeiras ele vai priorizar a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Né? Ele sabe que no Campeonato Brasileiro está muito difícil. O Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem as 3 competições, mas o Flamengo tem elenco para suportar as 3 competições. E pela qualidade que tem, se o time engrenar, o Flamengo pode ser regular e pode tentar tirar essa diferença. Mas a missão é muito difícil. Se o Botafogo for 50% da regularidade que ele está sendo até agora, ele não perde mais o Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo der uma rateada e o Flamengo embalar, o Flamengo pode chegar. Mas para chegar, vai ter que suar muito, porque o Botafogo, ó, foi embora, hein? Vai ser complicado. Aliás, vamos aguardar aí os exames do Bruno Henrique, né? Depois daquele pisão que ele levou feio, hein, do Luan, que o VAR nem chamou para o árbitro analisar a imagem. O Luan deveria ter sido expulso naquele lance. Foi uma entrada feia, uma entrada forte, um pisão no tornozelo. Não foi detectada fratura, mas existe agora uma análise da ressonância magnética para saber se afetou o ligamento do tornozelo e do joelho do Bruno Henrique. Vamos torcer mesmo, ele merece, né, para que não seja nada de grave, que ele possa continuar jogando em ascensão, sofreu tanto já, e é um cara muito fera, que merece continuar. O Bruno Henrique, né, BH 27, nem cavalo aguenta, ele é de outro patamar. Acho que o Flamengo
ele tem os seus problemas internos e que ele tenta resolver exatamente no primeiro semestre, e o Campeonato Brasileiro começa ainda no primeiro semestre, e o Flamengo tem perdido pontos importantes. Até mesmo em 2020, quando o Flamengo foi campeão, ele perdeu muitos pontos. É que ele contou aí com uma arrancada no final, o time do Rogério Ceni, e São Paulo e Internacional deram mole, perderam muitos jogos. Coisa que o Flamengo terá que fazer agora. Terá que vencer a maioria dos jogos. O Flamengo vai ter que vencer para ser campeão. De 24 jogos que tem, o Flamengo vai ter que vencer pelo menos 20. E torcer para o Botafogo perder bastante. O Flamengo tem potencial, tem qualidade, tem elenco. Eu acho que é o único que pode ameaçar o Botafogo pelo poderio que tem e pela posição na tabela. É o que está mais próximo, tem 10 pontos, mas ele não é regular. Para ser regular, ele vai precisar melhorar esse aspecto e torcer para o Botafogo cair. Porque chegou o momento da corneta que ele tanto gosta. Vamos falar de futebol? Coloca na tela aí pra gente classificação do Campeonato Brasileiro, como ela se encontra neste exato momento. Olha lá, Botafogo glorioso, estrela solitária, tá lá, 36 pontos. Milton Neves abrindo 10 do Malvadão, também conhecido como Flamengo, em segundo lugar com 26. Roubaram o teu Flamengo 26. Ontem, viu? Ah, a gente vai falar sobre isso. Você tá defendendo o Flamengo? Não, tô defendendo. Rapaz, o meu pai, Milton Neves, está no céu desde 1960, era torcedor do Flamengo. E ele falava, Fernando, o Jadir e Jordan, Pavão de back central, lateral direito eu esqueci. O homem o Jobert, que revelou um tal Zico, entendeu? E o ataque simplesmente de Joel Moacir, campeão do mundo em 62 na reserva do Didi, entendeu? É brincadeira. Zagallo na ponta esquerda e Amarildo na meia. E Quarentinha não, tá faltando. Quarentinha não, outro centroavante, mas enfim. Era o Flamengo é uma beleza. Henrique Frade. Boa. Ou Dida. Então ficou assim, Milton. Botafogo é líder, Flamengo em segundo, Grêmio em terceiro, Fluminense é o quarto e a gente fecha o G6 com Palmeiras com 24 pontos e o Bragantino também com 24 em sexto. Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro e Internacional fecham a primeira página. Esses são os 10 primeiros do campeonato. 11º tem um Furacão com 20 pontos. 20 pontos também tem o Atlético Mineiro. Olha o Santos onde se encontra. Tem 16 pontos, é o 13º. Pertinho do Cuiabá. O Corinthians tem 15 pontos, é o 15º. O Bahia tá ali na berlinda. E a gente abre o Z4 com Goiás, Coritiba, Vasco da Gama só tem 9 pontos. E o América é o lanterninha. Esse é o Campeonato Brasileiro. O Santos ganhou 6 pontos momento. hoje. Não deixou o Goiás receber 3 pontos, como o Santos ganhou. O Santos ganhou 3 pontos no papo. O Santos é incaível. Não sei não, viu, Milton? Mas teve polêmica no jogo, a gente vai falar sobre isso depois. Chico, um jogo tão aguardado, Palmeiras e Flamengo, com polêmica de arbitragem, o Flamengo entrando com um time... Mas o Flamengo sempre é beneficiado, dessa vez ele foi prejudicado. E olha que teve muita pressão, né, durante a semana. Os dois, com as reclamações, uma guerra do Palmeiras com a CBF, a Leila Pereira blindando todo mundo de dar entrevista, o jogador não falava, o técnico não falava, o João Martins disse que tem um sistema impedindo o Palmeiras de ser campeão e o Palmeiras já está lá saindo até do G4, né? E aí teve um benefício ao Palmeiras no jogo depois de tudo que se falou. Mas na verdade, como o Sampaoli deixou esses caras para o banco de reservas, aí quando foi para o segundo tempo, em que a coisa começou a apertar, o Palmeiras olhou para o banco, o Abel Ferreira, e começou a botar Naves, Luiz Guilherme, jogadores das categorias de base, porque realmente a crítica do torcedor em relação ao banco do Palmeiras, eu concordo. Justamente Palmeiras não ter o banco. Faltam opções quando você mais precisa. E olha que o Breno Lopes e o Flaco Lopes, que são jogadores contestados pela torcida, nem entraram. Mas aí o São Paulo foi lá e botou Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta. E eles resolveram. Se não para vencer o jogo, mas pelo menos para empatar, porque o primeiro tempo do Palmeiras foi melhor. Pois é um tempo para cada um, né, Fernandinho? No primeiro tempo, o Palmeiras não deixando o Flamengo jogar. No segundo tempo, o Flamengo vem com uma postura diferente. E aí eu acompanhando um pouquinho das redes sociais, as duas torcedoras, algumas análises falando que o Palmeiras estaria focado nas Copas e, pelo jeito, o Flamengo também, né? Porque vai para um jogo desse como o time B.
né, um misto. Você faz essa leitura que essas equipes estariam aí focando em Copas, como Copa do Brasil e Libertadores? Mas é uma tristeza o calendário brasileiro, porque você esvazia o campeonato nacional num momento delicado, porque os caras vão apostar na Libertadores e também na Copa do Brasil, como é uma competição mais curta, mais fácil de chegar, garante grana. Rende mais, né, financeiramente. Garante grana, dá espaço, dá projeção, dá tranquilidade. Sempre que você levanta um caneco, traz um pouco de sossego. Mas o que eu queria ver, cara, seria maravilhoso, mas é o tópico que eu vou falar. Alguém do Palmeiras chegar, olha, dessa vez nós fomos beneficiados. Isso faria um bem pro futebol tão grande. Mas isso faria um bem pro futebol tão grande. Olha, eu sabia que você era ingênuo, mas eu não sabia Fernandinho, tanto. hoje Não é na uma redação, questão de ingenuidade, eu não sei se seria... é uma questão de comportamento. Mas três falando é uma não dá. questão de atitude, de comportamento. Acho que seria importante para acabar com esse conflito com a CBF, para acabar com a suspeição que o próprio Palmeiras levantou. Aí vão falar assim, não marcou o pênalti, justamente para não justificar o argumento do Palmeiras que está sendo prejudicado. Não, o que a gente vê no campeonato são erros e mais erros de arbitragem. Não há má vontade, não há interesse para um ou para outro. O que está acontecendo são erros de arbitragem, tanto no VAR como nas decisões Sabe o que nós estávamos Isso discutindo na redação antes de começar o programa, falando justamente sobre essa posição dos clubes assumirem, né? Hoje meu time foi beneficiado, hoje meu time foi prejudicado. O Rodrigo Caio ainda no São Paulo, quando falou, olha, não aconteceu nada no lance. Aconteceu com ele uma vez também. Ele foi crucificado. Nossa, quase acabaram com a carreira Quase acabaram com a carreira do Rodrigo Caio. Então, assim, Flamengo, é uma crítica, Felipe, é muito seletivo. É só o famoso venha a nós, o vosso reino não existe. Mas a questão ali é o seguinte, o VAR errou mais do que o árbitro. Dentro do campo você não pode... Na velocidade da jogada, né? Era uma jogada para o árbitro... Quem está no VAR para... Foi claro, Felipe. Pênalti, pênalti, nas costas. Mas o Fernando ali tem muita gente na frente. O cara pode dizer isso, o árbitro pode dizer isso. Agora o VAR não pode. É que você tem uma segunda chance para não errar, Exatamente. Né? O VAR não pode pegar e deixar passar um lance assim. Esse que é o problema. O VAR, além dos caras não estarem bem treinados, ou parece que não entendem o que a regra manda, são fracos, tem né? o problema, Milton, da tecnologia. A gente usa uma câmera de transmissão. É isso. Existe tecnologia com sensores, cruzamento de imagens de sensores, de câmeras que são independentes da transmissão, são câmeras próprias para o VAR e um chip na bola. Esse cruzamento de informações dá uma margem de erro muito pequena para quem toma conta do VAR. Mas o problema é que o nosso aqui é tupiniquim, é mambembe. A gente faz de conta que tem o VAR. A gente não tem o VAR, viu? A gente faz de conta que a gente tem um VAR aqui. Porque é remendo, é mambembe, é mandrake. Vamos colocar na tela, então, a gente está acompanhando os melhores momentos. Chico, rapidinho. Quem teve mais próximo de uma vitória? Eu acho que o Flamengo. Flamengo até mais pelo próximo? pênalti não marcado, mas independentemente disso, Quanto quando tava cresce o no jogo na hora segundo do tempo, pênalti? eu acho que estava 1-0. Tava 1-1 já? Tava 1-0 Palmeiras. Eu Então não é um me recordo milagre, agora. mas operaram... As Teve chances- esse lance do contra-ataque também, desculpa, Chico, que mas o é Rony impedido, sai né? em contra-ataque, o Bandeirinha dá impedimento, o árbitro manda seguir e os jogadores do Flamengo param no lance. Isso, exato. Ou seja, nem eles aplicam a regra. Porque na então. dúvida tem que deixar o lance seguir Isso. para depois você confirmar se estava impedido ou não. A menos que você tenha muita certeza, e mesmo assim, na velocidade ali, né? Quando tem um defensor saindo, um atacante entrando, você deixa pra máquina. Nesse caso aí, né? Mas eu acho que o Flamengo chegou mais perto de daqui a pouco conseguir uma virada, especialmente pelo que jogou no segundo tempo. Vamos colocar o lance polêmico na tela? Milton, quero saber, começar por você, já que estamos falando de polêmica. Muito obrigado pela deferência. Você gosta pouco de polêmica? De vez em quando é bom, né? Coloca pra gente o pênalti que o Flamengo reclamou e é um dos lances da arbitragem que eu costumo falar, Fernandinho, que depende da lua, do vento, do sol, de como a terra está girando, porque na arbitragem o grande problema é o tal do critério. Não existe o mesmo critério para todos os árbitros, todos os jogos. A gente vai ver daqui para frente outro pênalti sendo marcado no lance assim, como já foi. Eu não acho jogo que com o nem que Grêmio e o seja Palmeiras. critério, Lívia, é regra. O cara vai com o ombro nas costas do jogador, não é uma disputa de ombro. Pode, como você disse, pode estar chovendo, estar sol, qualquer lugar, na várzea, isso seria marcado o pênalti. Mesmo você de visitante no campo da várzea,
seria marcado pênalti. Não tem como não marcar pênalti aí. O pênalti marcado hoje a favor do Santos no 4-3 é muito menos pênalti que foi... É um escândalo. Que esse aí, É um escândalo. Que esse aí. O pênalti de ontem é escandaloso. Coloca pra gente o lance na tela, por favor. Mas a Lívia produção. pegou bem, tem muitos lances assim. Você lembrou num de Grêmio e Palmeiras, em 2021, Thiago Santos nas costas do Marcos Rocha, igual. Acho que o Grêmio teve um pênalti a seu favor marcado recentemente, que foi exatamente assim. Tem muitos lances assim que são marcados. Aí, de repente, um lance envolvendo Palmeiras e Flamengo, igual, o juiz não marca. Mas a arbitragem virou uma muleta conveniente para todos os clubes. Sempre tem alguém para apontar o dedo, ou por sua incompetência, ou por seu time que não está jogando bem, ou pela falta de... O que queiram apontar. A verdade é que arbitrar. Não vejo um presidente de clube falar assim, vamos dar um jeito na arbitragem? Vamos conversar, gente? Não, os caras só descem a lenha. Eles só pensam no deles, né? E quando o cara poderia dar um exemplo, o presidente do Palmeiras falou, olha, dessa vez sobrou pra gente, nós fomos favorecidos. Não existe, então só existe reclamação. Não existe um momento em que os dirigentes de futebol falam assim, gente, vamos resolver o problema da arbitragem? Ninguém quer, porque é conveniente em determinado momento, a arbitragem ajuda. O time tá na podre, tá na pior e ganha com a arbitragem, o cara não fala nada. O time que perde reclama. É fácil, então vamos continuar o resto da vida assim. Ô, Felipe Vieira, você tem que falar mais, que você tem uma voz que oxalá eu tesse netamente falando. Eu tô aqui hoje como um convidado, né? Então eu tô aqui quietinho, assim, aprendendo com vocês. Eu tô aqui, eu vi tanto esse programa, tô aqui tão, assim, emocionado. A gente tá extasiado aqui hoje. Então eu tô aqui curtindo muito. Agora, parabéns por tudo que você tem feito pelo Internacional. Você está sendo chamado lá de o novo Balvé. Grande Frederico Arnaldo Balvé, um dos maiores dirigentes da história do futebol brasileiro, em todos os tempos. Agora, o Chico Garcia, há uma denúncia no Poder Judiciário de Porto Alegre contra o senhor. Porque o senhor entrou na Justiça de Porto Alegre, que tem coisa muito mais importante para fazer, claro. São procuradores e advogados, etc., né, desembargadores, muito ocupados. Aí o senhor entra com uma ação para acabar com o negócio de Grenal. Como você é colorado, você quer Nalgré. Eu te ajudo. Olha, Nalgré vai emplacar daqui nunca. Você tem um Grenal no estúdio, quero te dizer. Chico, eu te ajudo. Por favor. Grenal é Grenal e vice-versa. Obrigado, Felipe. Eu trouxe reforço. Seu Jardel, hein? Eu trouxe reforço. E o do Meneghete. Ô, Fernandinho, e essa fase do Palmeiras? O pessoal fala assim, não tem terra arrasada, não é uma fase tenebrosa, mas é uma fase diferente do que a gente vinha acostumando a acompanhar, né? Palmeiras em casa, 31 jogos sem saber o que é perder. Aí perdeu a primeira fora de casa, depois perde em casa e vem numa sequência ruim. E no momento em que o clube decide não dar mais entrevistas, que não prejudica só a imprensa ou o secador, o próprio torcedor que gostaria de ouvir o técnico auxiliar os jogadores, ninguém fala. E aí um trechinho que eu vi da Leila, eu estava numa semana de descanso, ela dando um aval pro Abel, que quando ele fica nervoso é porque ele tá com razão, porque ele foi prejudicado. E não é bem verdade. Ele não ganha 10, razão, mas ganha 9,2. Ele tem razão em diversos momentos, sim, tá chateado com a agressividade do futebol, a maneira com a que ele falta fala é de respostas da CBF. A maneira como ele se coloca, eu acho que o prejudica. Ele tem razão, mas ele perde a razão. Ele perde essa possibilidade de debate quando ele vem de uma maneira agressiva. Eu achei que no primeiro jogo que o Palmeiras entrou em silêncio, eu achei adequado, porque ia estourar em cima do assistente, o João Martins, estava tudo muito efervescente. Porque o Abel estava suspenso de novo, Isso, né? Então estava tudo muito efervescente. Mas passou. É hora do Palmeiras vir falar com o seu torcedor. Mas o que estava fora de naturalidade era o Palmeiras ganhar tanto. Nenhum time tem tanta longevidade assim. É muito difícil. Só o Santos. E agora agora o Palmeiras perdendo, voltou à normalidade de um time de futebol. Não se ganha sempre, não se fica no topo sempre. Esse ciclo do Palmeiras, o Palmeiras agora está embaixo. É tal que os caras falam, futebol é uma roda gigante, está embaixo, está em cima. O Palmeiras agora está no momento embaixo. Você vai falar que o time é menos competitivo? Não. O momento não é adequado. No momento não é adequado no Brasileirão, né? Porque foi o líder da Libertadores. Sai mais um ano. De 6 anos, 5 anos, o Palmeiras tem a melhor campanha. Mas sobre o excelente técnico Abel Ferreira, o pessoal fala, né? Ele ficou nervoso no Brasil. Lá em Portugal era mansinho. Não. Me mandaram uma coletiva dele. Tem umas coisas dele bravas lá. Nossa, mas ele estava 1000 vezes mais bravo que aqui no Brasil. Mas quem é mais bravo, ele ou o Filipão?
Bom, o Filipão tá meio tranquilo, fase, entendeu? né? Mas já foi. Mas teve olha, seus momentos. procurem aí no meu Twitter ou no meu Instagram, que tem lá como é que era o Abel Ferreira lá em Porto Alegre. Em Portugal. Ele é nervoso. E é o cara da cabeça fria e coração quente. É tudo que ele repete, cabeça fria, coração quente. Aí chega na hora, esquenta a cabeça, o coração deve ficar um gelo. Mas agora me diz, quem jogando bola ou assistindo futebol fica passivo? Não, é ainda sempre mais você envolvido. O grande barato é como você reage. Ele perde o tom da reação. A reação é normal no futebol. É importante ele destacar que nem nenhuma novidade a reação do Abel no futebol. Nós já vimos isso com o Luxemburgo, com o Filipão, com o Mano Menezes, Muricy, diversos técnicos. O problema eu acho que são as declarações quando eles falam do sistema, que é contra tudo e contra todos. Quando ele tira o telefone da mão do repórter e quando ele pede desculpa, ele mostra que ainda está errado, que ele fala, eu não sabia que ele era jornalista, ou seja, se fosse um torcedor, poderia. E não adianta, a gente está sempre enaltecendo o trabalho dele, mas ele entra em contradição quando ele mesmo fala, eu não gosto da pessoa que eu me torno na beira do gramado, eu gostaria de mudar. Ele tem uma dificuldade. Mas no próximo jogo ele faz a mesma coisa. Mas o Filipão era isso, é nós contra todos. O Filipão sempre foi no Grêmio, no Palmeiras. Esse é nós contra todos. Esse é o ponto, porque essa narrativa o torcedor do Palmeiras adora. Sim. O torcedor do Palmeiras compra isso e ele se sente representado. Porque o torcedor do Palmeiras tem muito isso, né? Só tem torcedor do Corinthians na imprensa, você só favorece o Corinthians. Então, o palmeirense ele já tem essa coisa de contra todos. E o Abel entendeu muito fácil o que é ser Palmeiras, né? O Abel exatamente. se identificou muito fácil com o clube, ganhando tudo, não tem como. Mas não é nada contra o Abel, só que de vez em quando ele perde a linha, Passa um pouquinho, de vez em quando quase sempre. Eu vou começar falando o seguinte, galera, eu não gosto muito de fazer isso, sou sincero, de ficar reclamando de arbitragem. Eu acho que a arbitragem no futebol brasileiro, ela é horrível, e erra para todo mundo, prejudica todo mundo, ela é ruim, não faz de maldade. Mas por envolver o Palmeiras, que nos últimos dias tem protagonizado, digamos assim, cenas patéticas, fazendo até, uma blindagem ao elenco e à comissão técnica, a diretoria não permite que o treinador fale, que os jogadores falem após as partidas, porque não gostou da postura da CBF. Vem cá, Palmeiras, vocês alegaram que tem um sistema que não permite, vocês não. Na verdade, eu preciso ser justo. O auxiliar do Abel Ferreira disse em uma entrevista coletiva que sabe que tem um sistema que não quer que o Palmeiras seja campeão do Campeonato Brasileiro 2 vezes seguidas. Primeiro, uma acusação totalmente leviana. Segundo, acusou, tem que provar. Terceiro, que sistema é esse? O Flamengo recentemente foi campeão aí 2 vezes seguidas do Campeonato Brasileiro, 2019 e 2020. Não existe sistema. E o sistema, o tal sistema, ajudou vocês, Palmeiras, ontem, na partida contra o Flamengo, porque foi pênalti, sim, em cima do Everton Ribeiro, o lance do Richard Rios. Claro que foi pênalti, gente. Eu não sou especialista em arbitragem, mas todo mundo está achando que foi pênalti. Eu conversei até com um torcedor do Palmeiras que falou, Vini, é óbvio que foi pênalti. Mas a arbitragem é ruim. E tá vendo, Palmeiras? Ela é ruim para todo mundo. Se vocês estivessem preocupados com a arbitragem no futebol brasileiro, vocês iriam emitir nota oficial para reclamar do pênalti que foi marcado hoje para o Santos contra o Goiás. Mas os clubes só se manifestam quando são prejudicados. Ou seja, só estão preocupados com o próprio umbigo. A verdade é essa. Porque o que foi feito hoje na partida do Santos contra o Goiás, quem acompanhou sabe do que eu estou falando, e o que foi feito ontem na partida do Palmeiras contra o Flamengo foi um absurdo. Teve um lance, se eu não me engano, foi no segundo tempo, que uma bola lançada, o Rony recebeu o lançamento, o árbitro marcou impedimento, o bandeirinha marcou impedimento, e depois teve revisão do VAR. Gente, por que revisar? Sendo que o negócio já tinha sido marcado. Não tinha por que revisar. Então, Palmeiras, o sistema está aí. E aí? Cadê o sistema? Quando ajuda vocês, vocês não falam, né? Vocês não reclamam. Pera lá. Dito isso, em cima da arbitragem, o Flamengo vai à CBF reclamar sobre 2 lances na partida contra o Palmeiras. O primeiro sobre esse pênalti, que não foi marcado na visão do Flamengo, do Richard Rios, em cima do Everton Ribeiro aos 32 do segundo tempo, e o outro aconteceu 4 minutos depois, que foi esse que eu mencionei aqui, após o lançamento do Rafael Veiga para o Rony. A arbitragem marcou impedimento durante o lance.
o que fez a defesa do Flamengo parar, né? Parou, marcou, e mesmo com o impedimento marcado, o lance foi revisado pelo VAR antes de a bola voltar a rolar, o que irritou muito os dirigentes do Clube Carioca. Óbvio que não era para ter sido revisado, gente. Já tinha sido marcado. É para ser revisado quando o árbitro não marca e aí acontece o gol, aí tem que ser revisado. Agora, da maneira que foi, por que foi revisado? Não faz o menor sentido. Eu acho que a diretoria do Flamengo está certa, sim, em ir para a CBF fazer reclamação. Vai mudar? Não vai. Mas tem que fazer reclamação, tem que fazer o papel, tem que reclamar. E de maneira justa, não é chegar numa entrevista coletiva e dizer que tem um sistema. Pô, que sistema é esse? E mais engraçado é que a comissão técnica do Palmeiras e os jogadores do Palmeiras não falam. Agora fala, ué. E aí, Leila Pereira, agora fala. Deixa eles falarem, pô. Mas vamos falar de campo e bola. Nesse domingo, dia de folga para o elenco do Flamengo. Os jogadores folgaram, vão se reapresentar nessa segunda-feira. Mas não foi folga para Gabigol e Léo Pereira, não. Os dois que estão se recuperando das suas respectivas lesões, Gabigol de um problema no tornozelo, Léo Pereira de um problema muscular na coxa esquerda, estão fazendo um processo aí de recuperação para tentar ficarem à disposição do técnico Jorge Sampaoli na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, que vai ser lá em Curitiba, grama sintética novamente, 2 jogos seguidos em grama sintética. E o Alan, eu sei que vocês vão me perguntar sobre o Alan, ele não foi nesse domingo, também recebeu folga, mas ele vem trabalhando em 2 períodos, inclusive ele será apresentado à imprensa nessa segunda-feira. Existe uma expectativa muito grande para o Alan ser relacionado na quarta-feira. Fisicamente ele está demonstrando evolução, ainda tem aí mais 2 dias de trabalho, né? Eu acredito que ele será relacionado. Agora, se vai estrear ou não, é uma outra história aí, depende de uma série de fatores, de como vai ser o jogo. A gente já pôde perceber que o São Paulo é o seguinte: tá pronto, te coloca como titular. Luiz Araújo foi titular ontem contra o Palmeiras. Em cima disso, você que duvidou da escalação, quando a gente soltou a escalação aqui, um beijo pra você, hein? Eu vi muita gente duvidando, falando, é mentira, quando a gente falou que o Arrascaeta e Everton Ribeiro seriam reservas, e o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo seriam titulares contra o Palmeiras. E eu falei para vocês que não era para poupar. Pelo contrário, era uma estratégia do São Paulo e ele confirmou na entrevista coletiva que era uma estratégia. Estratégia essa que ele percebeu no primeiro tempo que não deu certo, mudou no segundo tempo e a mudança surtiu efeito, tanto é que o Flamengo conseguiu empate com o Everton Ribeiro dando um lindo passe para o Arrascaeta fazer o gol de cabeça. Então, para vocês perceberem que aqui a gente apura e tenta trazer a verdade sempre. E o Alan, se estiver pronto, o São Paulo vai colocar. Não tem essa de que, não, tem que ir pouco a pouco, nada disso. Luiz Araújo foi titular no seu segundo jogo. E falar nisso, eu gostei da partida do Luiz Araújo, tá? Não gostei do Cebolinha, vou ser sincero, perdeu um gol ali na cara do gol, no fim do primeiro tempo. Mesmo com o Flamengo mal, o Flamengo poderia ter ido para o intervalo com empate de 1-1, para vocês perceberem como faz a diferença um lance desse. E eu acho que o Cebolinha, vocês que estão criticando, pedindo a saída do Cebolinha, eu penso ao contrário. Eu, se eu sou vocês, eu daria apoio. O Cebolinha é um cara que está buscando muito melhorar a parte mental, tá? Fazendo um acompanhamento, enfim, não vou dizer terapia, mas com um coach em particular, para poder trabalhar o lado emocional também. E eu vejo no Cebolinha isso, um excesso de vontade de mostrar serviço. Não é para menos, né? Ele chegou com uma expectativa muito grande, o Flamengo investiu muita grana para contratá-lo junto ao Benfica. Eu acho que tem que dar tempo e paciência ao Cebolinha. Não peguem no pé, porque é pior, pode prejudicar. Eu tenho essa opinião, não sei se vocês concordam comigo. Para finalizar o nosso vídeo, na verdade finalizar não, tem 2 assuntos aqui. O primeiro, Claudinho e Bruno Henrique. Eu vou falar sobre o Claudinho. Claudinho saiu machucado no amistoso desse domingo do Zenit contra o Fenerbahçe da Turquia. Ele saiu aos 24 minutos do primeiro tempo. Ele sentou no banco de reserva, botou uma bolsa de gelo na coxa, aparentemente uma lesão muscular. Eu perguntei a uma pessoa do Zenit e me falou o seguinte: fará exames amanhã. Não sabemos ainda, ele estava com bastante dor. O não sabemos ainda é a gravidade da lesão, porque ele vai fazer exame para saber a gravidade da lesão, e o Claudinho estava com muita dor nessa após ser substituído. A ver, vamos ver.
qual será a gravidade dessa lesão do Claudinho, uma lesão muscular provavelmente. E por que eu estou falando do Claudinho? Porque é um jogador que está na mira do Flamengo, o Flamengo negocia a contratação. Ainda está longe de concretizar, mas ainda negocia, ainda tem o interesse. Agora sim, para finalizar nosso vídeo, Bruno Henrique. Esse aí é o assunto principal, requer muito cuidado na hora da gente falar sobre o Bruno Henrique, um jogador que ficou 10 meses afastado por conta de uma grave cirurgia no joelho, voltando agora muito bem, jogando muito bem. Contra o Palmeiras ele entrou novamente muito bem, estava ajudando, inclusive continuou ajudando até o fim da partida, mesmo sofrendo um problema no tornozelo. Numa disputa de bola, eu vi torcedores do Flamengo criticando o Luan, não vi maldade, os dois pularam para cabecear a bola, aí quando o Luan caiu no chão, caiu logo em cima do tornozelo do Bruno Henrique, virando o tornozelo dele. Ele recebeu o tratamento, tá? Ali no campo, continuou até o fim do jogo, mas precisou realizar exames médicos nesse domingo. Tem a boa notícia, vou começar pela boa notícia. Os exames descartaram fratura, ou seja, não fraturou nem o joelho e nem o tornozelo esquerdo. Os dois exames realizados foram feitos, um no tornozelo e outro no joelho. Então, fratura, pelo menos, descartada. A má notícia é, pode ter problema no ligamento do tornozelo e até mesmo do joelho. Outros exames foram feitos, o Flamengo aguarda o resultado da ressonância magnética para poder divulgar oficialmente, caso o Bruno Henrique tenha sofrido uma lesão tanto no tornozelo quanto no joelho. A expectativa é em cima disso, é torcer para o Bruno Henrique não ter nada. É um jogador que passou por um período muito difícil agora de recuperação, estava muito bem nas partidas, mas o exame foi feito. Agora é torcer. Existe a chance de ter um problema grave? Claro que existe. Preocupa? Claro que preocupa. Sobretudo o histórico do Bruno Henrique. Embora seja um leão, entre aspas, né? Fisicamente falando, o cara é muito bem, mas os exames foram realizados e agora é torcer e aguardar para que não tenha nada e que para que seja apenas um susto. Mas existe sim a chance de ter problemas no ligamento aí do tornozelo, mais até no tornozelo, porque virou feio. Quem acompanhou, não sei porque eu não posso botar aqui, senão o YouTube desmonetiza, porque o tornozelo virou feio, e também aí no joelho. Vamos aguardar e torcer para que o Bruno Henrique não tenha nada. Energias positivas aí para o camisa 27 do Flamengo. Então esse daí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão tem essa preocupação aí com o jogador Bruno Henrique. Vamos ver o que vai acontecer, né? Uma entrada muito dura que o Bruno Henrique levou. Teve esse lance aí, eu quero ver o que o Marcos Braz vai falar hoje na coletiva, porque vai ter uma coletiva hoje da apresentação do jogador Alan. E provavelmente o Marcos Braz deve falar alguma coisa. Eu tô na expectativa para ver o que ele vai falar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você deixasse nos comentários a sua opinião referente a esse pênalti, né? Que não foi marcado. Muita reclamação do Palmeiras aí, falando que é o sistema, que não sei o quê. E agora quem foi prejudicado foi o Flamengo. Então escreva nos comentários, deixa a sua opinião, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, convido você, faça parte do nosso canal aqui, Meu Mengão React, para você sempre receber todas as informações do Flamengo, tá certo? Muito bom dia, grande abraço, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.